Bom, estamos de volta com o nosso programa para falar do mês de novembro. O mês de novembro não cuida só dos homens, não, tá? O mês de novembro também se comemora uma data muito legal de conscientização que a gente tem que ter, principalmente sobre os bebês prematuros, né? E hoje eu estou recebendo aqui no estúdio a nossa belíssima Josefa Poti. Olha, quando a gente traz essa mulher pro programa, a gente fica animadíssima, porque ela é uma linda. Gente. Já tem, os nossos convidados já chegam a primeira vez recebendo a carteirinha VIP. Eu amo estar aqui. Ai, que o bom. Bom Dia sempre abre portas para temas tão importantes como o que a gente vai falar hoje, que é o Novembro Roxo. E eu tô muito feliz de estar recebendo você aqui pra gente falar sobre uma data que ainda vai chegar, dia 17, né, de novembro, mas que a gente já começa logo comunicar, informar, abrir os olhos, porque as informações chegam a todo instante. E hoje nós estamos aqui com essa princesa para falar sobre o mês de conscientização, sobre a prematuridade, a condição que afeta de 1 em cada 10 nascimentos no Brasil. E é hoje a principal causa de mortalidade infantil e é claro que a gente tem que chamar a atenção para o mundo inteiro. Nosso programa não é só aqui. Por isso que a nossa fisioterapeuta Josefa, quando vem, ela vem muito animada, muito feliz, porque ela traz explicações, estratégias e com certeza ela fala sobre o desenvolvimento desses bebês da melhor forma possível. Só de olhar a gente fica feliz. Ai, é lindo, né? Ai, é tão bom que a gente tá numa profissão que a gente ama, né? Eu sou apaixonada. Eu sei que você é, por isso que a gente já te chama logo. Vamos falar um pouquinho sobre essa data, que vai ser dia 17, mas vamos falar sobre essa consciência durante não só o mês de novembro, mas o ano inteiro, né? Sim. É um alerta que tem que se ter. A gente precisa olhar para a prematuridade de uma forma direcionada, né? O bebê prematuro, ele é aquele bebê que ele já nasce com condições adversas, né? Então, é aquele bebê que nasce antes de 37 semanas gestacionais. É algo que muitas vezes, por mais que a mãe se cuide, por mais que as medidas para uma gestação saudável estejam acontecendo, ele é um bebê que nasce de condições adversas, muitas vezes de fatores que não podem ser controlados. Então, é um bebê que ele precisa ser olhado com carinho, com um olhar direcionado, com uma atenção individualizada, porque a prematuridade ela causa repercussões. Né? E eu aqui como fisioterapeuta, a gente tende a voltar o olhar para a parte do desenvolvimento motor, mas a prematuridade, para essa criança, ela traz também repercussões emocionais, repercussões psicossociais e a gente precisa olhar de uma forma global sobre isso. Você vê que eu me sinto tão à vontade com a chegada da Josefa aqui no programa que eu nem falei da especialidade dela. Para você que tá vendo ela pela primeira vez. Que eu já me sinto de casa, já é uma coisa assim. Também. Gente, ela é uma grande fisioterapeuta que tem esse cuidado, esse zelo, não só com os bebês, mas também com as mamães. E isso é muito legal. É uma fisioterapeuta que se preocupa com os cuidados que você vai ter, mamãe, e o quanto você tem que aprender com uma fisioterapeuta sobre esse bebezinho que você vai receber. Exatamente. Porque muitas vão ter o primeiro bebê e ele ainda chega prematuro. Exatamente. Então é muito mais difícil para essa mãe de primeira viagem. Aquela mãe que já teve um filho não é igual ao outro. Sim. Imagina quando você já teve um filho e o próximo que chega pode acontecer de ser prematuro, enfim, tudo pode acontecer. E aí a gente chama atenção justamente para a fisioterapia nessa parte de auxiliar, né? E cuidar desse bebezinho. A gente precisa alertar as mamães. A gente precisa fazer com que a família entenda que tudo também depende do quanto essa família se engaja. Sim. A gente vê muito a fisioterapia voltada para o caráter da reabilitação em si, pegar essa criança, trabalhar o desenvolvimento, mas é muito necessário que a família entenda que ela faz parte desse processo, né? Então, as orientações domiciliares, a conscientização dos pais sobre o que está acontecendo naquele momento, a fisioterapia também tem esse caráter de prevenção, de informar, né? Hoje em dia, a gente trabalha muito com famílias, mães que ainda estão gestantes, né? E aí elas entram em contato e perguntam: Josefa, eu quero saber quando meu filho nasceu, o que é que eu preciso fazer, né? Como eu posso estimular para que meu filho se desenvolva da forma adequada. Então, não só quando esse bebê nasce,
mas também orientando a família antes. Mas no caso da prematuridade, na maioria das vezes, como é algo inesperado... Inesperado. Aí, por isso que você chamou a atenção para um outro lado. Quando você já está ali no seu pré-natalzinho, você já está se cuidando. Sim. De imediato, eu já acho que é interessante você já buscar uma profissional de fisioterapeuta para já ficar atenta. Isso. Alerta. Isso. De que tudo pode acontecer. Isso. E se você já tem uma fisioterapeuta, mesmo que o seu bebê nasça com as semanas perfeitinhas, ou aconteça dele nascer prematuro, você já não vai ter aquela preocupação, nem a família, de que não teria uma profissional. É uma prevenção. É uma prevenção. Até porque o bebê prematuro, grande parte das vezes, ele precisa ficar internado, ele passa pelo ambiente hospitalar e estressa. Né? O bebê prematuro, ele é um bebê muitas vezes irritado, estressado, que chora muito, porque ele está sendo submetido todo o tempo a estímulos que causam essas sensações. Né? Então, todo o tempo ali tem uma agulhinha furando, geralmente ele está preso aos acessos, né? E tem alguém mexendo com ele toda hora, que já os profissionais que realizam estimulação precoce, a intervenção precoce dentro do ambiente hospitalar. E aí, quando esse bebê recebe alta, quando essa família, eu digo que não é só o bebê, é a família. Sim, a família. Quando a família recebe alta, né, geralmente eles já saem direcionados para os profissionais que vão precisar ter um olhar diferenciado sobre esse bebê. Né? A priori, a fisioterapia é extremamente importante porque é o que vai orientar os pais em relação ao desenvolvimento motor, as aquisições motoras que esse bebê... Cognitivas, respiratórias. Isso. E aí a gente traz esse olhar também para a equipe multiprofissional. Né? Esse bebê é importante que ele faça fisioterapia, mas muitas coisas a fisioterapia não vai conseguir fazer sozinha. Eu tenho uma curiosidade, já que a gente está chamando para esse lado e já que a gente está falando na conscientização. No momento que esse bebê nasce, né, prematuro, ele está sob os cuidados de lá da maternidade. Sim. Beleza? Sim. Mas se eu te contratei como uma fisioterapeuta particular, a partir do momento que esse bebê nasceu, você vai poder entrar dentro desse local ou você só tem a responsabilidade com esse bebê prematuro depois que ele sai da maternidade? Depende muito da Eu autorização. tenho uma curiosidade. Sim, depende muito da autorização do hospital, né? Tudo isso precisa ser alinhado antes. Porque às vezes a mamãe tá ali cheia de tanta Isso. insegurança e às vezes ela quer um apoio. Sim. E como você já é habilitada, é uma fisioterapeuta, é uma profissional, pode acontecer, não pode? Isso, pode acontecer, mas é preciso que a gente se atente Sim. que dentro da Já própria tem. maternidade já tem fisioterapeutas que trabalham com essa criança, já tem fonoaudiólogos que trabalham com essa criança, terapeutas ocupacionais, neuropediatras, enfim. Muito bom. O que muitas vezes a gente, como profissional externo, pode fazer é manter um contato, dizer que já está cuidando daquela família, né, que já é um profissional que faz parte ali do cuidado integral da família e Pra tentar ter a manter soma. isso, para ter um alinhamento de informações, para que a família seja beneficiada e esse bebê seja beneficiado da melhor forma. Isso, porque a gente fala sobre isso, porque os bebês não nascem só na capital. Isso. E aí é Exatamente. importante falar sobre isso. Por exemplo, tem lugares que a fisioterapia ainda está um pouco distante. Exatamente. E aí é aquela história, de repente, você, mãe de primeira viagem, que não mora na capital, que não vai dar tempo de chegar na capital, é interessante você abrir seus olhos também. Sim. No município que você está. Exatamente. Na cidade que você está. Será que você tem fisioterapeutas realmente habilitados, fisioterapeutas preparados para cuidar ali daquele bebê? Porque nesse exato momento também, quantos bebês se perdem por falta de um profissional também de fisioterapia? Exatamente. Então, é feito também esse trabalho de consultoria, né, com pais que não moram aqui na capital ou que precisam dessas informações de como alinhar esses objetivos. Mas, Vanusa, uma frase que eu quero trazer aqui e que eu acho extremamente pertinente para esse mês, para que a gente realmente entenda o quanto a prematuridade afeta não só o bebê, mas afeta a família. Num congresso recente que eu fui, uma grande estudiosa do desenvolvimento infantil, a professora doutora Daphne Herrero, ela falou uma frase que ficou ecoando na minha cabeça e que eu prometi para mim que sempre que eu pudesse falar essa frase dentro do contexto da prematuridade, eu iria falar. O bebê prematuro, ele não age, ele reage. Né? O bebê prematuro está sempre reagindo.
ele está sempre em alerta, porque ele não está com o neurológico amadurecido o suficiente. Ele nasceu antes, Ele né? nasceu antes. Da data certa. Né? Então, assim, é muito importante que a gente não coloque também sobre esses bebês expectativas de algo que a gente quer que eles realizem, mas que eles ainda não estão preparados para nos entregar. Então, muitas vezes, essa ansiedade da família, meu filho tem que fazer isso, meu filho tem que sentar, meu filho tem que engatinhar, meu filho tem que ficar em pé. É tempo ao tempo. Exatamente. Agora, a gente não pode deixar essa questão do tempo ao tempo deixar de ser uma preocupação. Porque assim, se ele é prematuro, ele vai até um certo tempo, ele pode estar ali com aqueles cuidados. Passou dali, já tem que ter um outro olhar. Isso. Então, para o bebê prematuro, a gente precisa fazer a idade corrigida desse bebê. Para entender como estimular e como direcionar as orientações para essa família. Então, muitas vezes, é um bebê que ele nasceu, vamos supor, de 7 meses. Ele nasceu de 7 meses. Quando esse bebê tiver 4 meses de idade cronológica, ele não tem esses 4 meses. A gente tem que fazer a idade corrigida. Então, um bebê que nasceu de 7 meses, quando ele completa 4 meses fora do útero, ele não tem 4 meses. Ele tem maturacionalmente, neurobiologicamente falando, 2 meses. 2 meses. Então, como é que eu posso estar exigindo dessa criança aquisições mais difíceis se ele ainda não está amadurecido o suficiente? Nossa, isso é muito sério. Né? Então, é preciso que a gente entenda o que deve exigir e como estimular esse bebê. Aí, nessa hora que a fisioterapia está ali do seu lado, te orientando e também cuidando desse bebê para que os pais, de forma até inconsciente, não façam desse bebê a mesma coisa que um bebezinho de 9 meses. Exatamente. Então, assim, a gente precisa entender que a gente não pode esperar. É prematuro, vamos esperar, vamos deixar acontecer. Não. A intervenção precoce, ela é necessária. A informação, informar a família, conscientizar a família é extremamente necessário. Só que a gente não pode fazer disso algo tenso, algo que a gente precisa direcionar com tranquilidade. É algo que precisa de um olhar da intervenção precoce, mas precisa ser direcionado com tranquilidade. Muito bom. E aí a gente chama atenção para esse fortalecimento, como você mesmo falou, das habilidades motoras, da parte respiratória. Sim, que é extremamente importante. E que é totalmente diferente de um bebê que nasce com 9 meses, né? Exatamente. Então, muitas vezes, uma mãe, né, que já está passando por alguma intercorrência e que percebe-se ali que vai haver um nascimento prematuro, né, o médico ele já faz as injeções que a gente chama de surfactante, né, para que amadureça o pulmão do bebê e o bebê consiga, né, não ter tanta essa questão respiratória afetada. Mas é preciso entender que também, quando esse pulmão já está meio que amadurecido, ainda que seja um nascimento prematuro, podem acontecer intercorrências respiratórias, intercorrências relacionadas à saturação de oxigênio. Então, são bebês muito sensíveis. E como é que fica essa parte cognitiva desse bebezinho, assim, nos primeiros meses? Nos primeiros meses, a gente precisa entender o que que esse bebê vai fazer que vai nos direcionar para essa questão cognitiva. Né? Então, os 6 primeiros meses, eles são essenciais. É um bebê que pega objeto? É um bebê que ele consegue identificar o som da tua voz? É um bebê que ele consegue olhar para você e te reconhecer como alguém que cuida dele? Então, tudo isso são sinais que essa criança vai dando. E aí é importante, eu sempre trago isso também. Nós precisamos pensar de forma multiprofissional. Junto da equipe que atende um bebê prematuro, precisa ter um neuropediatra, um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional, um fonoaudiólogo, né? Então, e vários outros profissionais. Então, tudo isso precisa ter um alinhamento para que as repercussões sejam minimizadas. Na verdade, precisa realmente ter profissionais que tenham conhecimento especializado e que estejam ali unidos
para deixar essa mãe mais tranquila e entendendo que aquele bebezinho prematuro, ele precisa de todos os cuidados Sim. que muitas vezes a mãe sozinha não consegue. Não consegue. Muito Não bom. consegue porque é humanamente impossível você estar naquela situação e muitas vezes racionalizar. Muito Né? bom. Precisa ter alguém, alguma pessoa informada, instruída, um profissional para te instalar naquela bom. realidade e te direcionar. Quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Josefa Poti, fisioterapeuta, tô no Instagram. Eu amo quando eu venho aqui Muito bom. e as mães mandam dúvidas no direct Ai, que do legal. Instagram. Eu acho o auge. Então Eu já acho deu o muito máximo. certo. Quero agradecer pela sua presença. Eu amo Parabéns estar por essa aqui. data muito especial, porque eu sei que você cuida com muito amor. Ai, eu amo. E eu amo estar aqui no Bom Dia. Ao Dia TV sempre me recebe com muito carinho, bom. todo mundo. Da portaria até o momento que eu chego aqui no Obrigada. estúdio, eu sou extremamente bem tratada. Queria agradecer a audiência, queria agradecer a Vanusa pelo convite, pelo espaço. Seja sempre bem-vinda. Linda, Obrigada. linda. Ela também é maravilhosa, gente.